querendo ser mágico, fui fazer engenharia elétrica, né? Aí depois de formado apareceu umas oportunidades de emprego, só que tudo meio afastado aqui, que a gente sempre morou na chácara. E morar na chácara, as coisas que hoje em dia parecem perto, naquela época era muito distante. Também eu tinha começado a fazer o mestrado lá na USP lá. Aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, tinha uma bolsa de mestrado que dava para se manter. Começou a surgir alguns serviços esporádicos de engenharia, ou mesmo de elétrica, de alguma coisa da minha área, e eu comecei a gostar, né? Aí chegou um momento que tinha que dar uma estruturada, né? Não dava para receber mais pela pessoa física, tinha que abrir uma empresa. Aí surgiu a necessidade de abrir uma empresa. Foi quando a gente pensou em abrir a SC. Mas até então, que nome seria? Procurávamos um, outro, nenhum batia. Aí resolveu que seria Ademir e Silvia Cardoso, por isso a SC. A gente começou com 1, 2 funcionários e a demanda começou a aumentar de serviços. Aí surgiu a necessidade de, no momento, dividir a parte técnica da parte administrativa. E a parte da contabilidade da empresa, eu mesma que fazia. Um pouquinho mais para frente, começou a ter mais trabalho, foi quando surgiu o Rogério. O Rogério veio trabalhar com a gente. Eu comecei a trabalhar na empresa, comecei na parte administrativa. A minha parte era fazer os orçamentos, era ir ao banco, era ir comprar materiais. Eu, assim, me sentia muito feliz de estar ali. Era muito importante fazer aquele serviço, porque era o primeiro, né? Nós morávamos numa casinha, depois mudamos para uma casa maior e o Rogério ficou nessa casinha pequena, que era o local do escritório. E por muito tempo o CNPJ ficou nesse endereço dessa casa menor, né? Hoje a gente cresceu, graças a Deus, tem várias unidades, mas por muito tempo o cartão do CNPJ era nessa localidade, né? E a gente só veio de lá para cá com bastante êxito, crescendo. Tinha alguns empreiteiros, né, que faziam essas obras. Então, assim, a gente tinha que correr atrás de comprar material para esses caras, a gente tinha que ir atrás de fazer o pagamento dessas pessoas, e ali a gente tinha prazo, a gente tinha ali, né, de entregar aquilo. Foi um ano muito, assim, top pra gente, né? E veio aquele sonho do Miruca de ter algo assim na cidade, né? Uma lojinha, né, de material elétrico. E em 2012 ele conseguiu realizar esse sonho e aí ele montou a primeira loja, a Eletro Bidu, aqui em Mogi, aqui na rua Francisco Franco. E daí surgiu a necessidade de novo de um nome para a loja, né? Não dava para ser a SC de novo. Aí começou a ideia de ter um nome para a loja. Por que você não faz uma homenagem para o seu pai? Eu falei, como? O empreendimento que ele mais fez na vida, né, que foi fazer o tijolinho, que ele fazia um tijolo de barro, na época foi uma coisa na cidade aqui que todo mundo conhecia, que era o Bidu, tijolo Bidu. O porquê o Bidu, né? Porque isso que várias pessoas me perguntam. Meu pai foi comprar a forma para fazer o tijolo, se pegou 3 naquela, chegou lá. Chegou lá, o cara falou, mas tem que ter, eu acho que para distinguir a sua marca de tijolo, tem que ter uma marca. O pessoal põe X, 2X, tesourinha, põe um desenho, um coração, né? O que vai pôr, né? Ele, cara, começou a pensar e lembrou que, como é sociedade com o irmão dele falava, quando um negócio era, uma pessoa era esperta, era inteligente, ia dar certo, e ele estava precisando que aquele negócio desse certo. Eu acho que foi isso que surgiu de colocar o Bidu, beleza, vai dar certo, é um Bidu, você acertou, né? E aí eu que praticamente tomava conta da loja. Foi quando veio alguns funcionários, eu comecei a fazer a administração da loja. Quando a gente começamos, era 5 funcionários. Nós era 5. Eu, a única mulher da frase. Olha, eu se sentia o máximo, né? A minha trajetória na empresa, né, ele se dá aí no ano de 2013. Eu iniciei ali como na parte financeira da loja, onde era a loja atendimento balcão de materiais elétricos. Minha trajetória com a empresa, ela começa na realidade uma parceria em 2012 na inauguração da loja de materiais elétricos. A gente estava atrás de pessoas profissionais para
fazer parte dessa empresa, que é uma parte de loja de vendas, né? Vendas de material, com experiência. E os vendedores a gente conseguiu contratar e a gente estava ali com uma dificuldade de contratar uma pessoa para ficar no caixa. E o R9 veio me fazer o convite para trabalhar na Eletrobidu, não pensei 2 vezes. Eu falei, não, vamos para cima. Na época eu trabalhava como operador de caixa. Aí depois também o Felipe já saiu da faculdade, já começou a ajudar, os meus filhos ajudavam também na loja de venda de materiais elétricos. Nessa época eu trabalhava de estoquista, então eu arrumava estoque, chegava material, eu tinha que contar. A gente desenvolveu várias coisas juntos, que se for ver eram sistemas complexos, difíceis para a época, rede de tarefas, todo o sistema de gestão da comercial elétrica, MIP Vendas, MIP Gestão. A gente já enxergava lá atrás que loja física era algo que vinha diminuindo. Então, nesse momento, eu acho que o produto solar ele se encaixou muito bem, não pelo produto em si, mas porque a gente tinha uma estratégia de captação de cliente, uma estratégia de tentar vender um único produto via digital, e a gente empacotou o solar para tentar começar a distribuir. E lá por meados de 18, a gente foi entrando um pouquinho mais no negócio, era um momento mais desafiador assim, do grupo. Quando surgiu a possibilidade de comprar um kit, fazer um curso, poder vender isso aí, cara, parecia a menina dos olhos. Não por causa de dinheiro, mas parecia um negócio assim que eu manjava, o meu conhecimento. E quando o Felipe conseguiu descobrir que dava para vender isso aí, cara, aí parecia que fechava a conta. Até que eu sentei com meu pai, minha mãe falou, pô, Zé, solar tem todas essas oportunidades, só que precisa de foco. Ele me apresentou o plano, que era realmente migrar totalmente esse ramo, né, de materiais elétricos para realmente energia solar. E nesse plano ele me apresentou o plano, né, de vendedores, de SDR, o modelo de negócio que a gente trabalha hoje. Daí eu lembro que quando a gente estava desmontando o estoque, que era no primeiro andar da 93, o Nilzão também falou, cara, vamos encher de mesa aqui e tal, e na época não tinha pouca gente, né? E realmente hoje é real, né? Tipo, puta, as lojas são mais estilo escritório, cheio de mesa. Então, a empresa inteira tinha umas 10 pessoas, o instalador e vendas, mano, era isso, naquela época ali, até março de 2020. Fui uma das primeiras pessoas ali a realmente entrar na Eletrobidu focando no projeto de energia solar. Então, minha trajetória na Eletrobidu se iniciou em setembro de 2020, então tenho já uns 5 anos aqui na casa, né? Iniciei como estagiário de projetos, estagiário do Rodrigo Sanches. O começo foi muito bacana, foi muito bem acolhido aqui, éramos bem menores também, né? Tínhamos até aquela reunião semanal às 7 da manhã aqui na loja, onde a loja inteira participava para ver tudo que foi vendido, que tinha de visita, os resultados. E aí era eu, Rodrigo Sanches, Felipe, Miruca, Rogerinho, Maria, Fabão, Valtinho, Marquinho, todo o pessoal que está aí desde o início, né? E era muito bacana, estávamos muito próximos, né? É algo que hoje é difícil e é comum de qualquer empresa que cresce. Hoje, com o nosso tamanho, é inviável fazer isso, mas é algo que sempre tentamos esclarecer para todos, mostrar e engajar o time aí nas nossas reuniões trimestrais, por exemplo, né? E é bacana ver tudo que a gente se tornou hoje, né? Então, todas as áreas comerciais que temos, administrativas, departamento de pessoal, recursos humanos e a operação como um todo aí, foi muito bacana a nossa evolução. E foi aonde que em 2019, ali aproximadamente 18, 19, eu parti, né, na verdade, para a parte comercial na empresa. E hoje eu atuo, né, na parte de setor de grandes projetos. Teve um fato também que me recorda muito, foi quando o Marcelão, de Grandes Usinas, ele fechou o cliente Massami. Foi o maior projeto, se não me engano, foi mais de 600 mil na época. Foi o momento que eu consegui trazer um projeto, na época, considerado um projeto grande, né, que foi do agro, lá em Biúna, onde a gente atua bem forte até hoje, né. Foram projetos de mais de 500 placas, um produtor de produtos orgânicos, né, legumes, verduras, enfim, o senhor Masami Yoshizumi. E então esse foi um momento que ficou ali, onde a gente comemorou muito, onde a gente vimos, né, que a gente estava cada vez mais preparados ali para ingressar e levar mais soluções de
energia fotovoltaica aí para todo o Brasil. Quando ele fechou esse kit, eu olhei para o lado e visualizei aquilo que eu estava sonhando, que era um monte de mesa, e um monte de local, um monte de pessoas, um monte de gente trabalhando, e eu visualizei, caramba, isso deu certo. E eu cheguei e falei pro Minucão, né? Eu cheguei, entrei na loja e tinha um monte de gente trabalhando, ligando, uma correria danada. Eu falei, tá vendo como deu certo? Tá vendo como meu sonho realmente se tornou realidade? E isso é só o começo, para a gente se tornar realmente a maior empresa de energia solar do Brasil. Então eu entrei como SDR e eu conseguia fazer, não tinha esses leads, os CRM que tem agora, então era tudo assim boca a boca, o Filipão puxava a lista lá, a gente ia, conversava com um, cara, e aí que a gente conseguiu. Hoje é a empresa de 5 funcionários praticamente, só que eu tô falando loja, tinha o pessoal ainda das obras, e hoje a empresa tem mais de 400, quase 600 funcionários, não posso dizer os números. Entrei ali em meados de 2021, a empresa estava começando essa estruturação para se tornar hoje, né, a maior empresa aí do estado de São Paulo em projetos instalados, e conseguiu trazer diversos projetos, faturamento muito bacana no ano de 2021, com muito trabalho e com uma equipe extremamente engajada, primeiro, em acreditar na parte de energia solar, mas também em formar pessoas. Acho que foi a primeira coisa que eu aprendi na minha trajetória da Eletrobidu, que é uma das culturas aqui da empresa hoje, dessa parte de formação, tanto que também fui formado como gestor aqui dentro da empresa. Foi o meu primeiro cargo na área ali de gestão de pessoas, gestão comercial. Cara, a gente tinha muita dúvida de como crescer, porque eram os caras pré-venda e eu fazendo venda. Conversando com o Liuzão, Zé, em vez da gente fazer franquia e fazer o vendedor, por que a gente não cria uma estrutura de tipo microempresas dentro da gente? E a responsabilidade daquele cara é cuidar da equipe dele, das vendas dele, como se fosse a empresa dele. Comecei a atuar, ter a minha equipe própria, né, de vendas. O Rodrigão, o maior patrocinador aí do White Horse, né, do cavalo branco, whisky. Falei pra ele, ô Rodrigo, quero ver como é que vai ser o próximo mês, se você vai bater de frente com os tubarões. Eu falava que eu era o tubarão da venda. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sua equipe é dos tubarões? Eu falei, Ele abraçou o whisky, o cavalo branco assim do lado e falou assim, então quero ver se bater de frente com os cavalos brancos. E a partir daí toda a equipe começou a ter os nomes. Começou o Barradas com o Sharks, o Rodrigo com o Cavalo Branco, o resto da galera que foi vindo aí, logo em seguida o Sanches com os Galácticos, o Wallace com os Red Wolves. Acho que pro solar como um todo, né, não só pra Bidu, foi um ano de ouro, assim. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de janeiro ao início de outubro deste ano, este tipo de geração de energia cresceu 44,4% no Brasil. Através disso eu consegui trazer o Crack Neto para dentro da empresa, que deu uma visibilidade também. Rapaziada, a Eletrobidu veio aqui colocar energia solar na minha casa. Vocês não sabem a importância que é isso para todos nós, para o mundo, falar a verdade. Eu ainda não estava atuando dentro do tráfego pago, mas eu já via que o Neto representava uma parte muito grande dos resultados do marketing ali. Então foi um tiro muito certo, foi algo muito certeiro ter contratado o Crack Neto.
até que então que a gente abriu uma nova unidade que foi em Indaiatuba. Então, 22 também foi um ano sensacional como um todo. São Carlos, e todas trazendo um resultado muito rápido, velho. 3 meses, esses caras estavam vendendo 1 milhão. Indaiatuba vendeu 500 mil no primeiro mês, sabe? Tipo, 500 mil no primeiro mês de abertura. Então, 22 também foi um ano sensacional como um todo. E um cara também que me atuou muito forte nessa época, que teve um momento de inflexão ali, foi o Lucas Assis, que hoje é o cara do EBP. Mas na época eu lembro que o custo do lead estava em torno de uns 9, 10 reais cada lead, né, a página de captação ali. Meu, o custo do lead caiu para 3 reais. Tipo, 3 vezes menos o custo que a gente estava pagando, só com a mudança de uma landing page. Então foi um momento de estourar champanhe. Meu, tá trazendo muito mais lead, começou a converter muito mais, a gente conseguia remanejar muito mais o orçamento dentro do marketing ali. Projetos com valor alto, facilidade de vendas, mudança de lei, então o discurso era fácil e a gente expandiu com Indaiatuba. A ideia era ir crescendo dessa maneira e até a unidade de São Carlos, pô, o resultado vinha um atrás do outro. 23 já foi mais desafiador. A Lei 14.300 foi publicada em janeiro de 2022 e trouxe mudanças relevantes para a geração distribuída no Brasil. A principal delas é a cobrança das componentes tarifárias sobre a energia injetada na rede da concessionária, ou seja, a energia injetada sofrerá uma desvalorização. A Lei 14.300 da geração distribuída de energia solar já foi aprovada. Essa norma garante a regulamentação dessa prática em solo nacional. Porém, também trouxe junto a ela uma cobrança sobre a rede de distribuição. Atualmente, toda a energia produzida pelo sistema fotovoltaico é desenvolvida para o proprietário da usina geradora, sem nenhum tipo de cobrança. Com a nova lei, quando a energia for devolvida, uma parte será cobrada como frete. Se você parasse, sentasse e olhasse o cenário, 23 ia ser um ano mais difícil. Primeiro pelo motivo da lei, quem lembra? Antes não existia nenhuma cobrança da rede da distribuidora, em 23 ia ter. Era o último ano que quem instalasse o sistema em 22 não teria cobrança por um bom tempo, quem instalasse em 23 ia ter. E se criou um discurso, a gente mesmo usava, cara, energia solar só vai valer a pena até agora, energia solar só vai valer a pena até agora, então fecha pra você pegar a lei e por aí vai. Só que da mesma forma que antecipou muita venda para 22, matou as vendas do início de 23. Porque daí a gente, até como integrador, tinha que voltar lá no cara que a gente falou pra ele que não valia a pena mais e não fechou e falar, cara, ó, não é tão ruim assim. Claro, era melhor, mas ainda vale muito a pena e tal. Então até reconstruir isso, o primeiro trimestre de 23 no solar como um todo, foi de muita baixa. No terceiro mês, nosso negócio não tem recorrência, né? Tipo, a gente tinha que tomar decisão, cara. E nesse momento aí foi difícil também, né? Sempre é difícil. Demissão, mas era a decisão mais acertada ali no momento. A gente precisava enxugar. O solar não tem recorrência. Foi um ciclo 23 total ali de fazer mais com menos depois disso. Porque quase 50% do que a gente ganhou assim em 24 perdeu no primeiro trimestre. Segundo trimestre a gente já retomou e o segundo de 23 já foi igual ou até melhor. Foi até melhor em questões de margem ali. A gente está em 25, né? 24 foi o melhor ano da companhia, um ano que a gente retomou o crescimento de uma maneira bem planejada, com muito mais gestão. Então foi de novo uma era de expansão, com o modelo de negócio funcionando e onde a gente teve os melhores resultados, tanto em número de clientes, quanto em resultado da última linha mesmo. Então foi um ano de muita profissionalização. Nesses 5 anos, acho que um dos momentos que mais me marcaram aí realmente foi a inauguração do CCO, nosso Centro de Controle Operacional. Temos vários vídeos, fotos falando sobre ele. Acho que foi um avanço muito importante, não só para a operação,
que meio que criamos o nosso CD, nosso escritório administrativo da operação, com as áreas de projetos, instalações, logística e pós-venda, mas para a Eletrobidu como um todo, né? Aqui realmente na matriz ficou a parte administrativa, financeira muito mais bem organizada, inauguramos mais uma unidade comercial aqui no prédio que nós ocupávamos, então realmente tivemos várias mudanças, tanto nas pessoas, nos níveis hierárquicos, na gestão, no dia a dia aí realmente, né? Então foi algo bem bacana. Eu participei desde a visita inicial lá do CCO, que estava dando uma pesquisada que eu e o Miruca e o Felipe já havíamos conversado sobre. Aí chamei eles para uma segunda visita, eles gostaram. O Miruca tocou a obra aí extremamente rápido, acho que 3, 4 meses de obra no máximo. A gente mudou aquele galpão abandonado para o que é hoje e realmente inaugurar o CCO, tratar todas essas mudanças que aconteceram foi algo que me marcou e que mudou o meu dia a dia na Bidu de lá para cá. E agora 25, de novo com uma meta extremamente ousada a nível Eletrobidu, que é o que a gente quer ser e vamos ser a maior empresa do Brasil. 2025 vem sendo um ano que, de novo, condições no Brasil a gente sabe que externas são sempre desafiadoras, Selic lá nas alturas, mas que a gente vem crescendo. A gente entende que é um ano de investimento, mas que trimestre a trimestre a gente vem trazendo resultados aí mais relevantes e achando novas maneiras de replicar e fazer aquela pergunta de novo. Como a gente dobra de tamanho? Essa é uma pergunta que a gente tem hoje e não existe uma resposta clara para ela. É um momento que a gente vem testando vários modelos de negócio diferentes, porque num ciclo de 3 anos a gente vai dobrar de tamanho, tá? Então é a pergunta que está aí hoje no mapa estratégico da empresa. A questão de produtos também, né, de diversificação, foi algo que a gente aprendeu em 23. A gente começou a tocar novas coisas de diversificação, outras unidades de negócio. Que daí veio usina, para voltar um trabalho muito forte com o agro em 23, para trabalhar grupo de cabine primária que a gente não trabalhava. Veio o hub para a gente trabalhar, o hub em 24, veio o hub para a gente trabalhar um canal de licenciados / representantes que a gente não tinha. Então a gente começou uma linha de não perder o foco, mas sim pôr gente boa, gente competente, criada em casa com a cultura Bidu, para tocar novas iniciativas de inovação que iam ajudar a gente a diversificar tanto canal quanto produto. E isso vem se inovando. Hoje carregadores veicular vem trazendo um resultado relevante para a Bidu, seja em vendas, seja no produto que a gente lançou, seja em ativo próprio. Hoje a gente já tem 15 ativos em pé e mais 10 para serem montados. A gente acredita que nos próximos 1, 2 anos a gente chegue em 100 ativos, 100 carregadores públicos ou em frota da própria Eletrobidu. A gente vem desenvolvendo também soluções financeiras. Isso aqui é um spoiler do vídeo, mas vão ter soluções financeiras dentro da Eletrobidu aí para viabilizar projetos, para a gente verticalizar um pouco mais algo que hoje está dependente de alguns braços parceiros. Então a gente aprendeu a fazer isso e vem tocando isso com uma certa maestria. Trazendo pessoas que acreditam e acreditaram e podem crescer aqui junto com a gente de uma maneira talvez que não seja possível lá fora, tá? De verdade, o que a gente faz aqui dentro, quem tá, é algo muito diferente. A gente conversa com muita gente, é difícil fazer o que a gente vem fazendo. Isso é construído com o time que a gente tem, cara. Isso é construído com a inspiração que a gente tem de ser uma empresa que de verdade gera um impacto relevante quanto projeto. Porque o projeto no final do dia, daí quando eu falo até de dinheiro, ele é o ponto do videogame aqui. Ele é o que mostra que a gente está indo para o caminho certo. E a gente vai ganhar esse jogo. Então, a Bidu como um todo, ela quer perpetuar. Pessoal, eu tenho certeza do que o que a gente faz aqui hoje, da forma com que a gente pode não ser o melhor,
mas que é o que mais tem vontade, o que mais pensa de uma maneira que o projeto vai dar certo e otimista como lá atrás, isso eu tenho certeza. E claro, tem gente muito competente, tem gente boa. A soma de tudo isso, eu acho que vai ser o que vai tornar a gente uma das maiores empresas aí do Brasil, não digo nem solar, mas como um todo. E a gente tem plena confiança disso. O que move a gente é liderar um grande projeto.